Oi, Daci. Deixa o Rafael entrar aqui para poder chamar de novo e a gente retomar aí. Boa noite, Valmira. Valmira Souza. Eu interrompi ali para poder a gente retomar agora aqui, porque senão ia cortar a fala, ia ser ruim. Aí eu também aproveitei para gravar a primeira parte aqui do bate-papo, entendeu? Estamos aguardando o Rafael. Opa, Rafael, beleza, irmão? maravilha. Eu tô. O que eu tive que fazer aquilo para poder dar Não tempo de percebi. Acho que é não uma hora, né, que interromper eles dão. e também eu poder salvar aquela primeira parte, né? Para poder, porque senão eu podia até correr esse risco de não salvar, até porque também eu não estou muito bem familiarizado, né? Com esse instrumento aqui. Roberta Marques Ribeiro, a minha digníssima esposa também entrou, tá dando aqui um joinha. Beijo. Deixa eu ver. Mas vamos lá. Eu tive que interromper você, mas você pode estar retomando. Mas, enfim. Eu falava, Júnior, que a gente, quando fala em educação pública, a gente. E aí eu reforçava aqui a importância do Fundeb justamente como instrumento equalizador dessas desigualdades que a gente estava aqui citando, né? Boa noite, Roberta. A gente. Eu costumo dizer o seguinte: eu fui professor da escola Miguel Arraes, escola até que na época, eu acho que foi na época, inclusive, que vocês estavam na. Vocês que atuam Que no ano PSB foi? Que estavam ano na. foi? Hã? Que ano foi isso? Para poder eu Não, saber. fui professor da escola, eu fui professor da escola de 2015 a 2017. Ah, Mas eu digo o 2015 seguinte, já, assim, já era a gestão de Márcio, não foi a gente, não. não, eu digo assim, eu acho que a escola, eu acho que a escola Miguel Arraes, ela foi fundada no período Ah, em foi que no nosso período, vocês estavam na, 2005. vocês estavam na 2005. gestão. Calucha era o E aí é o secretário de seguinte, educação na época. exatamente. E aí, assim, o que eu costumo dizer é o seguinte, é muito interessante perceber que depois que a gente passa ali o fim de linha da Itinga e anda ali mais alguns quilômetros, né, até chegar ali, a gente não encontra uma escola privada ali, né? Pelo menos eu nunca reparei uma Certo. escola daquele porte, né? Quem chega ali para aquelas pessoas dali que vivem ali no residencial, estou evitando aqui falar o nome, que é o nome Leila Diniz, as pessoas que vivem ali no Leila Diniz, né? É porque o Leila Diniz é conhecido como Casinhas e outro dia eu fui advertido por uma moradora de lá que, olha, o nome é residencial Leila Diniz, aí eu tenho Por os meus sinal, alunos. Leila Diniz, a atriz, não tinha nada de inha para ser casinha. Muito pelo Pois contrário, é, né? eu sempre meus alunos se referiam dessa forma, né? E aí outro dia conversando com a mãe de um aluno, né, moradora ali do residencial, ela fez questão de dizer isso. Ela disse, olha, temos um nome ali e tal. Eu disse, muito obrigado, então eu agora vou fazer essa referência. E assim, interessante pensar isso, né? Quando a gente chega ali, quem está ali é a escola pública, com todos os problemas que ela tem, é uma escola com sérios problemas de infraestrutura, com muitas dificuldades, mas é ela que ali chega para aquelas pessoas, né? Certo. Então, essa clareza eu acho que a gente tem que ter sobre o papel importante, né, que os serviços públicos, a gente está vendo agora aí a total desmoralização dessa cantilena neoliberal, quando você vê, por exemplo, essa pandemia de proporções globais, e quem está dando conta de responder de forma objetiva a esse problema não são os hospitais privados, não são os planos de saúde, mas sim a saúde pública, né? Mas Claro, sim claro. a estrutura estatal de cobertura social, né? Tem sido essa o grande trunfo que a gente tem nesse contexto, que é um contexto, por exemplo, de crise. Então, eu acho que é importante, assim, eu acho que E, tem que e, ficar e por clara essa falar nisso, nossa. pô, isso é assim, o atual governo federal, no caso Bolsonaro e o grupo dele, se elegeu com um discurso, um dos grandes discursos
é que nós deveríamos ter o Estado mínimo. E nesse momento agora, a gente percebe o quão errado é essa mentalidade, esse raciocínio, porque o Estado mínimo não interessa para a grande maioria da população, que depende da política pública. Quem depende da política pública, tudo que menos precisa é de Estado mínimo. E, por falar, quem está segurando a onda nesse momento? E ai de nós se não houvesse o SUS, por exemplo, que sempre foi uma coisa muito apedrejada, né, por esses segmentos, né, nessa linha, né, neoliberal. Mas, assim, com todos os problemas que tem o SUS, imagine se nós não tivéssemos o Sistema Único de Saúde funcionando. Quer dizer, em momentos de problema, né, quem vai acabar segurando a onda é o Estado, né? Isso aí não só no Brasil, mas se você pegar a história da humanidade, né, em situações de crise, a queda da Bolsa de Nova York, enfim, todas as situações de crise, né, aqui no Brasil, por exemplo, o período da industrialização. Então, esses momentos, né, de crise ou de necessidade de desenvolver a economia, quem acaba tomando iniciativa é o Estado. Então, assim, sem Estado forte, sem o Estado, né, cumprindo seu papel, né, as pessoas que mais precisam da política pública é que vão estar sofrendo. Né? Então, assim, hoje, por exemplo, há uma necessidade muito forte de todos nós ficarmos em casa, porque não há remédio, não há vacina. Né? É uma coisa muito nova. O planeta não sabe como é que está ali, como é que consegue lidar com essa questão, desse problema todo. Então, a melhor solução é ficar em casa. Agora, como é que você vai falar fica em casa para as pessoas da favela, que não são pessoas do serviço público, não são empresários, não têm fundo de reserva, são pessoas que precisam estar na rua. Então, assim, como falar fica em casa? Então, assim, o certo mesmo que deveria acontecer é nós termos um Estado realmente forte, comprometido com as pessoas e prestando, como é que se diz, a seguridade social, né? Dando apoio financeiro às pessoas, dando dinheiro para as pessoas, para que as pessoas pudessem realmente ficar em casa. Né? Sim, claro. E poder, inclusive, movimentar a economia, porque se você tem dinheiro, né, algum dinheiro, você pode ir no mercado, comprar não sei o que e tal, você acaba também fazendo com que a economia se movimente. Então, Estado mínimo é discurso para quem não precisa das políticas públicas, mas as pessoas que precisam das políticas públicas, que é a grande maioria da população, a população negra, a população que está na favela, essas pessoas, mais do que nunca, precisam do Estado forte. Desculpe, eu interrompi você, mas... Sem dúvida, né? E, assim, só retomando um pouco da discussão que a gente estava tendo, eu lembrei do caso do SUS, lembrei da Escola Miguel Arraes, para justamente abordar aquela discussão que nós fazemos no início sobre essa dinâmica da desigualdade entre os estudantes das escolas. Observe como a impossibilidade nesse momento de ir para a escola pública está significando um total retrocesso nos processos de ensino-aprendizagem para essa população oriundas de famílias não escolarizadas. Porque, assim, tentemos entender uma coisa que é muito importante, né? Isso, às vezes, é o que coloca para a gente o grande desafio para a gente que trabalha na escola pública e milita pela escola pública. Os filhos de Júnior, eles termina sendo um privilégio você ter um pai sociólogo. Então, normalmente, quando um professor de história, tipo o professor Rafael, vai dar uma aula para alguém que é filho de Júnior, a tendência é que esse filho, por ser filho de um pai que é sociólogo, ele tem uma tendência maior a dominar ali já alguns conceitos. Ele costumeiramente ouve o pai falando sobre o que é o Estado, o que é a democracia, o que é o sistema representativo, a divisão de 3 poderes. Então, quando eu vou falar para esse menino sobre Montesquieu, lá no século XVIII, normalmente esse menino ou menina terá uma tendência maior a absorver aquilo ali com mais facilidade. Não é porque ele seja mais inteligente, não é porque o outro seja menos capaz. É porque aquilo ali para ele tenderá a fazer mais sentido, porque já é parte de um repertório que, de algum modo, ele traz consigo. Então, é até admissível falar, o filho de Júnior vai ter aí uma homeschooling. Nesse dia de pandemia agora, o filho de Júnior está tendo uma oportunidade de aprendizagem que o filho, às vezes, daquela pessoa que, pela exclusão social desse país,
volto a dizer, Isso né? é, Esse país só até para 2000. poder, só para esclarecer, homeschool, né, a proposta é de você não ter a escola em casa, ou seja, o professor é o próprio, são os É pais uma que coisa estão mais fornecendo a sofisticada, é uma educação, coisa mais sofisticada, é Júlio, mais ou porque assim, menos isso, né? é uma coisa mais sofisticada que é assim, esse pessoal do homeschooling adora falar de liberdades, né? Se você pegar hoje o É, discurso do Bolsonaro e do Von Traub, é a ideia de liberdade. Então, assim, por que não a liberdade de eu educar meu filho como eu quero, sem o Estado opressor, autoritário determinando? Isso pode parecer muito bonito e funcional para o filho de Júnior, para o filho de Daci, para o filho de Rafael, no caso, Rafael não tem filho ainda, mas pode ter até alguma funcionalidade quando as pessoas, elas, de algum modo, tiveram acesso a algum tipo de escolarização no passado. Você entende? Então, ainda que eu considere um retrocesso, acho que o filho de Rafael, o filho de Júnior e o filho de Daci precisam ir para a escola, digamos assim, é menos absurdo você pensar isso do que quando você pensa que nós temos uma sociedade inteira que foi historicamente alijada de qualquer processo de escolarização. A escola começou a chegar para as comunidades há menos de 30 anos, há menos de 20 anos que as escolas estão chegando para as pessoas, e aí de repente eu digo, não, eu posso dar aí a liberdade das pessoas escolherem, né, não matricularem seus filhos nas escolas. Então, por detrás desse discurso que parece muito sedutor, de liberdade, falar de liberdade é sempre algo muito bonito, né, porque liberdade é um sentimento é sedutor, né? que Sempre a cria liberdade é sedutora, né? um par de oposição com escravidão. Então, quando você fala de liberdade, liberdade, por definição, é o contrário de escravidão. Então, se eu quero liberdade, eu quero algo bom, né? Eu quero algo positivo, eu quero algo benéfico, né? Eu uso esse signo da liberdade para, na verdade, apontar para um aspecto que é dramático, que é quando a gente coloca o Estado e determina que o Estado tem a obrigação de prover educação para as pessoas, isso coloca, inclusive, a necessidade de dizer, olha, se não cumprir, eu posso penalizar um prefeito, eu posso penalizar um secretário. Veja que isso no Brasil é muito novo também, no Brasil, isso. Até outro dia você podia nascer, por exemplo, na Itinga, até antes de 30 anos atrás, e se seu filho não fosse para a escola, tudo bem. Escola não é para todos mesmo, é isso mesmo, né? Nem todo mundo precisa ir para a escola, é assim mesmo, né? Seu filho talvez não nasceu com a vocação para o estudo, seu filho nasceu com a vocação talvez para pegar no pesado, né? E essas coisas todas elas eram retroalimentadas neste país, de modo a haver uma naturalização das desigualdades. Então, o problema da homeschooling não é a homeschooling em si, não é o direito que qualquer pai ou mãe tenha de orientar. Eu tive homeschooling na minha infância. Os meus pais, eu chegava em casa com as atividades da escola e os meus pais reforçavam que a aprendizagem, me ensinavam coisas novas. Então, eu tenho certeza que você, como pai, deve praticar homeschooling. O problema é a gente flexibilizar, isso é que eu acho que é o aspecto mais dramático contra o qual a gente tem que se opor. É a gente flexibilizar o direito à educação. É a gente flexibilizar a obrigação que o Estado, através da sua arrecadação tributária, tem de prover o direito à educação. Isso eu acho que a gente, como militante da esfera pública, Júnior, tem que estar muito atento a isso, né? Não é ser contra, e tem que ficar atento para não cair na armadilha de não, você é contra que eu educo. Não, eu sou contra, não. Eu sou favorável que você eduque seu filho mesmo. Quem tem que educar seu filho é você mesmo. Agora, é importante que você diga que há uma responsabilidade compartilhada. Compartilhada, e que o Estado tem de ter a obrigação, sim, de, com o resultado daquilo que ele arrecada da sociedade, prover o direito à educação para as pessoas. Isso tem que ficar muito claro, porque senão a gente se perde nisso, e para isso que o Conselho existe, né? Para arredondar e voltar para onde está garantir o direito à escolarização, né? No mínimo tem que ter, porque assim, há uma diferença entre educação e escolarização. Os pais educam, mas a escolarização é a escola, né? E isso é fundamental para o desenvolvimento do ser humano. As pessoas precisam ter acesso à escolarização, e nada substitui a escola, né? Agora, a escola pode ser ressignificada também, né? Claro. E é importante isso, inclusive. Saudar aqui Denise, que entrou, Denise Gaúcha, abração, Lucinha Araújo e Daci, que já estava com a gente.
Jefferson Ponto Ribeiro, Jefferson Virgínia, né? Tá aqui também. Jana Underline Vieira, minha parceira, tá aqui também conosco. Marilda entrou agora também, né? Enfim, aqui tá uma galera que entrou aqui que tá dando um salve aqui pra gente. E Daci comentou aqui, né? Num país como o nosso, parece uma asneira, ao mesmo para quem conhece um pouco mais desse país. Ela fez aqui o comentário. Cadê? Deixa eu ver. Enfim, retomando um pouco aqui a questão do Conselho Municipal de Educação, nós temos 20 cadeiras, né? São 10 cadeiras representando o segmento governo, 10 cadeiras representando a sociedade civil, né? Nos seus segmentos, não é isso? Você representa o segmento profissional de educação. Uma questão que é importante aqui esclarecer, esse atual mandato, ele se encerra quando, e assim, eu queria que você também falasse aqui, desse aqui alguma palavra de incentivo para que as pessoas possam estar, inclusive, se candidatando, né, a estar ocupando esses espaços aí de representação, né, Com certeza. do Conselho Municipal de Educação. Diga aí. É um mandato que a gente tem, inclusive, debater isso na próxima reunião, importante que a gente converse, né? É um mandato que ele expira agora, acho que no mês de julho. Então a gente tem que fazer esse debate lá importante sobre como é que vai se dar, inclusive em tempo de pandemia, nessa discussão sobre a nova presidência, né? Que a minha se encerra agora, e tem que ter uma nova. E sobre as pessoas estarem participando, eu acho que é basilar isso aí. É importante que as pessoas entendam. Eu acho que a gente precisa, Júnior, aí é uma tarefa que é nossa, a gente, inclusive, se prontificou a fazer isso esse ano, e não fizemos, eu acho que muito em função de toda essa confusão, né? Esse foi um ano que não começou, né? Era um ano cheio de projetos, cheio de atividades, e o ano, a impressão que dá é que a gente estava assim, tomou um susto, de repente todo mundo ficou preso em casa e as coisas não saíram, né? Mas eu acho que é muito importante, assim, nós temos um segmento hoje muito organizado na sociedade Lauro Freitas, que são os professores e funcionários de escola. Então, através das prof, esse segmento ele participa de uma maneira muito efetiva do conselho. As associações também, nós temos algumas lideranças que têm ali uma participação importante. Eu tenho visto a GELF chegando ali de uma maneira também assim que, nos últimos tempos, né, tem sido bacana a maneira como os grêmios... A GELF, que é a Associação de Grêmios, né, do município de Freitas. Sim, e aí Daci tem tido um papel aí bastante relevante nisso, tem, com toda a sua experiência na área de sociedade civil, e Daci tem ajudado muito aí nas conversas com o Isaías, com o Paulo, então tem sido muito bacana. Mas eu acho que é importante a gente ter uma associação de pais no município, de uma maneira assim organizada. Eu sinto que muitas vezes os interesses dos pais... Vou dar aqui um exemplo importante. Calendário escolar. Nós temos a cultura no município de todo o congresso das prof, o calendário é discutido com os professores. Então, as prof costumam dar sua opinião sobre o calendário. Quem aprova ou não aprova o calendário é o conselho, mas termina que a definição do que acontece no congresso das prof, às vezes tem uma relevância, simbolicamente, em que pese juridicamente seja o conselho, às vezes tem uma relevância maior para o calendário do que, por exemplo, aquela discussão ali no próprio conselho. Mas por que isso? Porque, aí respondendo a outra pergunta que Daci colocou, quanto mais forte é a sociedade civil, mais descentralizada, mais opinião esses grupos terão perante as decisões governamentais. Então, veja, calendário é um tema que tem que ser debatido com os estudantes, com os pais, associações, mas termina que um ator ocupa aí uma primazia, uma prevalência nesse debate, entendeu? Nessa discussão. Então, por que isso acontece? Né? Muitas vezes os pais, muitas vezes até rola, eu percebo assim no município, uma certa ressalva, porque tudo para as prof conseguem tudo. E aí eu costumo dizer para as pessoas que dizem o seguinte, olha, vocês não têm que ter raiva das prof. As prof para vocês tem que ser justamente um caminho, um horizonte, dizer assim, não, nós precisamos ter outras entidades
tão fortes quanto as profs, e eu acho que quando tiver outros atores sociais no município, né, é por isso que eu não me furto, por exemplo, toda vez que o Grêmio me chama para qualquer debate, eu tenho o maior prazer, a maior satisfação de ver o Grêmio, Certo. porque quanto mais grupos debaterem a educação no município, tiverem força, vou dar outro exemplo importantíssimo, que eu comecei falando sobre ele aqui no início. Gestão democrática nas escolas. Parece que é uma pauta só do sindicato, né, Albert? Fica parecendo, para quem olha esse debate público, que só interessa a Valdir. Tem até, e a debate ainda é bem personalizado, né? Não, isso é coisa, esse negócio de eleição direta para diretor de escola, é coisa de Valdir, é coisa de Rafael. Por quê? Porque, infelizmente, o ator político que pauta a educação diuturnamente no município ainda é. Porque muitas vezes há pautas que poderiam ser melhor cristalizadas na sociedade, a gente poderia ter mais força se mais atores estivessem ali debatendo a educação. Então, assim, estou muito feliz com o crescimento dos grêmios, acho que é um caminho muito profícuo, e acho que nós precisamos aí, Júnior, cumprir essa tarefa a qual nós nos propomos, de começar aí a estimular, não vai ser a gente que vai dirigir isso, né? Mas a estimular, a fomentar uma organização dos pais. Eles têm que ter uma associação, eu entendo dessa forma. Inclusive, Rafael, você falou de gestão democrática e de eleição para diretores. É importante frisar também que a gente, na condução da educação, né, nas primeiras gestões de Moema, a gente teve esse mérito, né, de sermos o pioneiro, né, aqui em Lauro de Freitas, a estar implantando o processo de eleição direta para diretores e diretoras escolares, né, que inclusive nessa gestão atual da prefeita, ela retomou, né, essa questão que na verdade não no mesmo formato que foi lá nas primeiras gestões, porque agora não se falou em eleição direta, se falou em consulta pública, né? Processo consultivo, né? Que, ao meu ver, assim, eu tenho críticas em relação a isso, que eu acho que não deveria ser realmente eleição direta para diretores e diretoras escolares, né? Porque isso, assim, não dá para falar de democracia, né? De questão democrática, sem você estar possibilitando aos agentes, né, aos envolvidos, né, diretamente nas comunidades escolares, né, não dá para falar de gestão democrática sem deixar com que as pessoas possam realmente decidir sobre quem vai estar gerindo, né? Então não é apenas consultar para o gestor apenas nomear, né, se ele quiser nomear. Você tem um problema disso aí, Júnior, que é um problema jurídico, aí é importante também explicar a situação, né? Existe um entrave jurídico, que é o seguinte: esse tema da eleição direta ele já foi algumas vezes questionado por ações diretas de inconstitucionalidade. E aí, em vários momentos, o Supremo Tribunal Federal compreendeu que o artigo 37 da Constituição, que é o que define lá o provimento dos cargos públicos, ele não garante essa possibilidade de ter eleição direta para diretor de escola. Então, assim, na prática, assim, a estratégia de uma consulta pública, que inclusive é algo que aparece no Plano Nacional de Educação, uma das metas do plano, que é a meta 19, ela define a consulta pública como um instrumento importante que garante à escola a escuta. Então é importante que a escola tenha a capacidade de indicar, mas sem desrespeitar o caráter discricionário, quer dizer, a atribuição legal que é da prefeita, que é da chefa do Poder Executivo de nomear. O problema todo, veja bem, a consulta é algo muito avançado. Acontece, por exemplo, nas universidades, né? O problema todo é quando, infelizmente, e aconteceu, para nossa infelicidade na consulta, mecanismos, intervenções, coisas assim, nebulosas que fizeram com que escolas, inclusive, não tivessem consulta. Então, a coisa grave que aconteceu não foi nem a consulta em si, foi a não consulta. Infelizmente, algumas escolas, por conta de contenciosos internos, tiveram a consulta suspensa, e aí na suspensão da consulta foram feitos acordos aí de agentes políticos para indicar os nomes que iriam ocupar a gestão escolar.
Então, na prática, acontece o seguinte, o direito de nomeação é da prefeita, a gente não está mais questionando isso, né? É dela mesma, o Supremo entende que é assim, aí a gente teria que fazer uma alteração na Constituição, mudar lá o artigo 37, criar no artigo 37 algum dispositivo legal, né? Isso aí só mediante PEC, para poder alterar a Constituição. Mas, assim, a gente quer que tenha consulta, porque aí quem vai passar a indicar quem é o nome mais preparado é a comunidade. E a prefeita vai ter ali, a prefeita ou o prefeito, vai ter ali a possibilidade de dizer, olha, eu estou aqui nomeando aquele ou aquela que vocês definiram. Inclusive, quando ele não fizer isto, ele estará arcando com o ônus político de desrespeitar a opinião de uma comunidade inteira ali que se mobilizou e entendeu que aquele é a figura mais importante. Então, assim, foi muito bom a função que vocês cumpriram lá no passado, mas havia essa, e eu tenho clareza que quando foi feita a eleição direta no passado, não foi feita, não se sabia ainda dessa, Não, ainda vou dizer melhor. Era lei, assim, a gente conseguiu fazer com que houvesse uma lei, de fato, né? Isso. E na prática não houve a menor intervenção por parte da gestão em nada relacionado às disputas internas, né? Então, assim, de fato, o direito às comunidades escolares de escolherem seus representantes, isso foi totalmente respeitado, fato que desta feita não foi uma coisa tão bem assim, digamos assim, entendeu? Mas foi nesse sentido que eu estou colocando. Só para historicizar, quando essa lei foi feita no município de Lauro de Freitas, havia uma ação, a última delas, né, que foi discutida, que era o Estado do Rio de Janeiro fazendo uma ação direta de inconstitucionalidade em relação à lei estadual que tinha no Rio de Janeiro, e esse julgamento foi feito justamente em 2009. Então, quando a lei do município foi promulgada, a lei de eleição direta, o Supremo não havia ainda nesse último caso deliberado pela inconstitucionalidade. Então, passou um tempo, a Câmara, inclusive, os vereadores, inclusive, descobriram isso, né? Que a lei estava com esse vício de constitucionalidade, e aí, na minha humilde opinião, eles aproveitaram essa situação que poderiam ter feito um pequeno reparo na lei para permitir aí sim uma consulta e garantir que as pessoas tivessem o direito, né, mas aí aproveitaram para poder derrubar a lei, e o fizeram ali no ano de 2015, né, de certo modo ali alinhado com o então prefeito, que era o prefeito Márcio Paiva. E, infelizmente, desde então a gente vem nessa peleja, nessa labuta aí, para poder voltar a ter, né? Conquistamos a lei da consulta pública no final ali de 2017, conquistamos a lei, mas foi, como a gente fala, foi no fim de 2018 teve a consulta, mas foi uma consulta ainda capenga, e temos uma promessa da prefeita para que neste ano ainda tenhamos mais uma consulta, e o Conselho vai estar vigilante em relação a isso. Denise aqui, que é gaúcha, né? Um abraço de novo aí, Denise. Está aqui colocando, no Sul, no Rio Grande do Sul, há eleição direta desde 95, né? Ela está falando isso aqui, Denise. Tranquilo. Bom, repare só para poder... Então, assim, você falou que em julho, mais ou menos, né, deve finalizar esse mandato. Isso. A gente precisa estar realmente preparando o terreno, né, para que as pessoas se animem, né, e se mobilizem no sentido de estar participando desse espaço importante, né, daqui da cidade, que é o Conselho Municipal de Educação. Que tipo de estratégias o Conselho vem fazendo, ou vem pensando, digamos assim, no sentido de estar atraindo os segmentos, né, para que de fato possam estar se fazendo representar? Por exemplo, nós fizemos uma ida, né, na escola municipal Gregório Pinto, né, onde fizemos até uma discussão, né, lá sobre democracia, enfim, falamos, a gente até pensou em outras coisas, né, mas assim, tem alguma coisa planejada nesse sentido de estar fazendo essa interface, né, com segmentos, pais ou alunos, ou para poder estar
porque assim, daqui a pouco vamos ter que ter um novo pessoal aí, né, Gerindo, né? Tínhamos esse plano do CME nas comunidades, né? Foi um plano que a gente executou 2 vezes, né? Que foi a ida à Escola Vida Nova, fizemos também uma ida à Escola Gregório Pinto de Almeida, tínhamos o planejado, inclusive, uma visita à Associação do Talismã, temos um conselheiro, né, que representa a associação, então queremos fazer um debate lá. Nós estamos debatendo esse ano o fomento a esse Fórum de Paz, né, como instrumento importante. Tínhamos iniciado interlocução importante também com as coordenações pedagógicas, né, a fim de o Conselho, muito em parceria com o companheiro Adailton Agra, né, que atua na Sindesc, a gente ofereceu algumas formações para as coordenações pedagógicas, então tínhamos iniciado essa interlocução, e tínhamos também sendo a tarefa da conferência, né, da conferência municipal. Infelizmente, a conferência, a gente vai ter que remarcar a data, repensar, mas era uma conferência que aconteceria, inclusive, ainda no primeiro semestre, né, estava já no nosso planejamento para esse ano, e a gente, infelizmente, parou, né? Está sendo realmente um ano em que todo mundo tá sobrevivendo, né, Júlio? Mas essa era uma estratégia importante que a gente havia traçado esse ano, justamente com esse objetivo de trazer mais pessoas para esta participação mais ativa no Conselho, né? Ok. Algumas coisas, como eu disse a você, ficaram realmente bastante atrapalhadas por conta deste quadro global de pandemia, que tem nos impossibilitado esse contato, mas educação pressupõe isso, né? Pressupõe abraços, contato físico, né? E a gente realmente... O clima no Conselho, eu acho que ele é um clima muito, muito amoroso nesse sentido, né? Com todas as divergências, com todas com todo debate firme de ideias que a gente faz ali. Mas eu acho que é um ambiente muito harmonioso, a gente consegue, governo e sociedade civil, ter um diálogo muito profícuo, e eu acho que tem que ser assim dessa forma, né? Quando se fala de políticas públicas, é importante que haja cordialidade, que haja um clima de urbanidade entre as pessoas que se propõem a pensar a coletividade, a pensar os mecanismos de participação pública. E realmente esse contexto é um contexto que dificulta muito, né? Porque a gente mesmo fazendo reuniões remotas e tudo, eu sinto que há uma fragilização da nossa capacidade de se articular, né? De estar nas ruas reivindicando direitos, de estar fazendo isso que a gente faz de maneira assim muito, muito atuante, né? Que é essa militância corpo a corpo, né? E que é necessária para poder acompanhar as coisas. Rafael, uma última perguntinha aqui. Claro que o Conselho Municipal de Educação, aliás, o Conselho de Educação, ele trata da questão pedagógica, a questão da qualidade do ensino, mas isso não se faz sem grana, né, sem custeamento disso. Já falamos aqui sobre o Fundeb, né, que é um instrumento que precisa ser preservado, é um patrimônio hoje, entendeu? Que esse ano é o último ano, né, de vigência do Fundeb. A gente precisa lutar para que continue, né, e que se amplie ainda mais, né, o Fundeb, né? Não é isso? Você está ouvindo, Rafael? Isso, se amplia a complementação, sim, perfeito. Que se amplie, inclusive. E, no caso de Lauro de Freitas, falando sobre essa questão de custeamento da educação, nesse ano de 2020, né, me parece, né, foi efetivado o recurso, né, que veio para cá, oriundo dos precatórios do Fundef, né? Que, no caso, uma proposta seria a questão do rateamento, mas parece que isso aí não vingou, o Tribunal de Contas rejeitou isso, e a ideia é se investir realmente na qualidade de ensino, enfim, essas questões todas que têm a ver com o ensino, a capacitação, reestruturação física, essa coisa toda. E aí, essa questão da qualidade, sem haver o custeamento, não há qualidade. É importante que, no caso, é um papel muito assim dos órgãos que fiscalizam a questão da grana, né, a questão econômica, mas assim, o Conselho Municipal também, de alguma forma, precisa estar antenado em relação a isso, né? E, de minha parte, especificamente, né, caso o cidadão
de Lauro de Freitas resolva me conceder a honra de representá-lo na Câmara, é um compromisso nosso também, né, conforme eu já falei, levar esse debate para a Câmara Municipal, debate qualificado sobre educação e de acompanhamento, fiscalização e proposição em relação ao ensino, né? Então, como é que assim o conselho ou você mesmo, né? Como é que você vê essa questão? Você pensa em alguma coisa em relação a contribuições que você ou o conselho poderia dar em relação à utilização de forma qualitativa dos recursos que vêm para a educação, assim, em relação à questão pedagógica? O Conselho e a Câmara, né, em grande medida como órgãos fiscalizadores, eles precisam ter uma obsessão política que é em relação ao Plano Municipal de Educação. Rapidinho. No caso da educação, tem 3 conselhos. O Conselho do Fundeb, o Conselho Municipal de Educação e o Conselho de Alimentação Escolar. Exatamente. Então, esses conselhos, é importante que haja uma interface, né, permanente, no sentido de melhorar a qualidade do ensino. Né? E aí, a questão da grana é estratégica nisso. Então, como é que onde o CME entra nisso? Né? De que forma pode entrar nisso aí? A ideia é essa. Vamos lá. Como o município tem um conselho do Fundeb, que tem municípios nos quais o conselho do Fundeb ele funciona como uma câmara dentro do Conselho de Educação. Então, dentre as várias câmaras, né, o conselho se organiza em câmaras, né? No nosso caso, educação infantil, educação fundamental e educação de jovens e adultos e educação especial. Então, são pessoas dentro desses conselhos que atuam de forma segmentada, né? Participando ali de reuniões temáticas específicas para dar conta das políticas para esses segmentos. Se tivesse, por exemplo, uma Câmara do Fundeb, então os assuntos relativos ao Fundeb também seriam de competência do Conselho Municipal. O Conselho Municipal pode fazer cumprimento de contas? Pode e deve. Mas tendo um Conselho do Fundeb, é muito mais interessante que o Conselho do Fundeb ele acompanhe, por exemplo, o plano de execução dos precatórios. Um plano que teve que ser apresentado ao Conselho do Fundeb. É importante que os conselhos dialoguem nesse sentido. Eu e o professor Jaguara Cente têm uma relação muito, muito harmoniosa. Então, sempre estamos conversando, sempre trocando ideias, porque a ideia fundamental para o conselho, já que tem um conselho do Fundeb, é que a gente possa, do ponto de vista curricular, dizer qual é a pauta. Você entende, Júnior? Muito mais do que a gente fazer o acompanhamento de contas, se a gente tiver a capacidade de dizer o que tem que ser feito, no sentido de qual é o projeto de educação que a gente quer para Lauro de Freitas, um bom conselho do Fundeb vai dizer como. Você percebe? Sei, claro. Então, eu acho que o nosso papel aqui nesse sentido... não são 3 gavetas, né? São coisas que se complementam, né? O Conselho do Fundeb, o CME, não são gavetas, não são coisas distantes, né? Perfeito. Eu acho que como a gente não tem, por definição técnica, uma Câmara do Fundeb dentro nossa, a gente pode debater contas? Pode. Qualquer conselheiro pode propor contas. Mas sendo, por exemplo, um debate curricular para ser feito, para a gente é mais emergencial fazer o debate curricular. Agora, é importante que esse debate curricular ele esteja atrelado a qual será a capacidade, qual será o supedâneo orçamentário que o município terá para poder colocar os bons projetos que nós discutamos em prática. Então, acho que essa que é o grande saque que a gente tem que ter. Né? Por isso que construir essas pontes entre os conselhos é importante. Que, se você participar de uma reunião do Conselho do Fundeb, sem querer menosprezar, não é isso, né? É isso importante. Mas o Conselho do Fundeb, ele funciona quase como um tribunal de contas. A planilha colocada, o pessoal olha, foram tantos, gastou tanto com folha. Então, é uma discussão que ela é mais monolítica, né? Ela tem uma forma única, que é contas, quanto gastou, quanto entrou, com que gastou, entendeu? Digamos que a gente no Conselho de Educação, e é muito importante que seja feito, veja bem, é muito importante que haja esse conselho poder fazer isso. Olhar direitinho, porque o Fundeb, ele é extremamente relevante para a nossa estrutura de financiamento. Mas é importante que o Conselho da Educação, ele tenha justamente a capacidade de pautar um projeto, discutir conceitos, por exemplo, discutir educação quilombola,
discutir, por exemplo, como nós fizemos em 2018, né, que implementamos a disciplina de História e Cultura afro-indígena nas escolas. Então é muito mais importante que a gente faça esses debates, mas que esses debates eles estejam devidamente relacionados com um debate mais amplo sobre financiamento. Eu acho que é essa interconexão que a gente do Conselho tem que fazer e que os companheiros que estão postulando aí ao cargo no Legislativo têm que fazer também. É preciso olhar, por exemplo, o Plano Municipal de Educação, que era o tema que a gente precisava debater agora na nossa conferência. Pegar esse plano e dizer assim, quais são as metas desse plano? Onde é que está Lauro nesse plano aí? Então, por exemplo, a gente tem que propor, eu acho que a gente tem que fazer isso, propor, por exemplo, um seminário, que pode vir a ser um seminário aqui virtual, sobre o plano municipal. Em que pé está o plano, né? Só para que a gente saiba, é importante até que no seu debate você esteja colocando isso, o município assinou um plano, né, definiu esse plano em 2015, e até 2025 precisa cumprir metas. Precisa, por exemplo, garantir que até 50% da população de 0 a 3 anos estejam em creches. Você tem noção disso? Até 50% da população de 0 a 3 anos, da demanda que exige de creche, esteja atendida pelo município. Nós estamos muito longe disso. Muito longe disso. E aí eu coloco, por exemplo, o debate dos precatórios, por exemplo. O tema dos precatórios, por exemplo, tinha que estar em cheio, ajudando a contemplar essa discussão, por exemplo. E aí acho que a Câmara tem um papel aí extraordinário nesse sentido, né? Tem que estar fustigando esse debate, como também o Conselho. Mas vou dizer mais, o município tem até 2015 que colocar 100% da população das crianças de 4, 5, chamado grupo 4, grupo 5, também em escolas de educação infantil. 100%. Não é para ter nenhuma criança desse segmento até 2025. Isso é meta. Meta decenal, meta estabelecida em 2015, que tem 10 anos de vigência. Então, assim, o próximo mandato aí de prefeito e de vereadores vai ter que dar conta disso. Vai pegar em cheio, claro. Vai ter que pegar os últimos 4 anos para poder colocar isso para ser efetivado. Então, quem entrar na Câmara, quem entrar no Executivo, a gente não sabe quem vai ser ainda, mas tem que entrar com, digamos assim, com sangue nos olhos para dar conta dessas tarefas. Porque, se assim não fizer, a gente fica, o Conselho basicamente tentando pautar essas questões, mas um legislativo que, a meu ver, aí é uma crítica que realmente eu faço. Você não vê esse debate sendo feito, por exemplo, né? Alguns vereadores, inclusive, que estão nessa legislatura, eles votaram o Plano Municipal de Educação, votaram o plano, mas, a meu ver, parece que votaram para poder cumprir um protocolo, né? Tinha um plano nacional, os municípios eram obrigados a aderir ao plano nacional, a votar em planos municipais, eles votaram, mas pergunte aos vereadores de verdade mesmo, assim, o que foi que vocês votaram ali, né? Quais são aquelas metas, como é que a gente dá conta disso? A gente não tem, infelizmente, na nossa Câmara, até tem pessoas esforçadas que eu vejo tentando, né, buscar informações, mas talvez falte exatamente esse perfil de um quadro mais técnico, que entenda esse debate, que aprofunde essa discussão e que seja um porta-voz desses elementos, né, dessas discussões. Por essa razão é que você não tem como falar de cumprimento do PME sem discutir a questão financeira, né? A questão do Fundeb é importante, a gente lutar por isso, a gente lutar pela manutenção do Fundeb, que é um patrimônio nacional, mas a gente não pode esquecer que a gente tem aí os precatórios do Fundef, que está no caixa, e que a gente precisa estar acompanhando isso. Isso não pode ser esquecido pela sociedade, né? Os conselhos de educação precisam estar atentos a isso, e aí não é só, por essa razão que eu fiz a pergunta, não é só o conselho do Fundeb, os conselhos precisam estar atentos a isso, claro que cada um com a sua particularidade, né? E não se faz educação nem qualidade de ensino sem investimento, né? Sem investimento. E cada centavo que entra para a educação precisa ser acompanhado, e muito bem acompanhado, e tem que ter um debate, não apenas um debate
o vereador ou o parlamentar não tem que ter apenas a boa vontade de fazer, mas ele tem que ter o devido preparo em fazer, né? Então, debate qualificado é importante. Ok? Mas, Rafael, eu quero agradecer a você pela sua presença, Claro, sua participação, suas considerações aí finais, dar um salve ao pessoal que está aqui nos acompanhando, né? Aqui também, né? Daci, Denise, a galera toda aqui. Um salve aí, Rafael. Então é isso. Muito obrigado, Rafael. valeu, meu querido. Obrigado também a você. Boa oportunidade. Assim, sempre que você precisar, que a gente trava esses debates, a gente está aqui à disposição. Volto a dizer assim da minha satisfação em ver um colega professor, né? Um colega, inclusive, formado no mesmo lugar onde eu me formei. Me formei alguns anos depois, mas lá da mesma faculdade de São Lázaro, se colocando aí à disposição para um desafio que é um desafio, eu diria, dos mais nobres, né? A gente, infelizmente, no país entrou numa de criminalizar a política, de achincalhar a política, como se a política fosse uma atividade suja, uma atividade desprezível. E isso, na verdade, tem uma funcionalidade, né? Quanto mais as pessoas se afastam da política, mais elas se afastam da possibilidade de refletirem sobre aquilo que terá uma interferência direta em suas vidas, né? O orçamento público, as políticas públicas, os currículos, tudo isso tem interferência direta no modo como os indivíduos vão viver, né? Se vai chegar o saneamento básico ou não, se vai chegar o asfalto ou não, se o posto de saúde vai ter lá o medicamento, né? Se vai ter a política de isolamento social, se o benefício social vai chegar ou não para que elas possam fazer o isolamento, tudo isso é a política quem determina, né? De modo que eu acho muito importante quando as pessoas que militam por um projeto de sociedade em que os direitos sejam garantidos, elas se colocam à disposição para enfrentar esse ambiente, né? Que é um ambiente muitas vezes inóspito, muitas vezes agressivo, muitas vezes violento. Então eu quero parabenizar você aí por essa coragem de se colocar nesse momento e dizer que eu estou aqui à disposição. O Conselho Municipal, assim, tem tentado, né? Não é uma tarefa fácil ser conselheiro de educação num país que tem a democracia ainda num processo que eu diria que está engatinhando nossa democracia, né? É muito novinha, muito, é muito recente, né? Então, toda e qualquer organização de controle social ainda, nós estamos ainda, de certo modo, né, num processo de germinação, mas eu aceitei essa tarefa, a gente conseguiu dar ali alguns passos importantes e a ideia agora é que nós continuemos, né, nessa tarefa aí, através do sindicato, através das organizações sociais, travando aí nossa luta por uma cidade mais democrática, né, em que as pessoas estabeleçam o contrapeso, né, que era aquilo que eu falava no início, né, estabeleçam a capacidade de falar em nome de si, em nome delas mesmas e dizerem aquilo que elas querem para suas vidas, para os seus filhos, influírem para que o orçamento chegue até elas. Né? Claro. Valeu. Também agradecer aqui a Marilda, que chegou aqui. Parabéns. Enquanto o Ministério da Educação do Brasil está à deriva, o município está em debate contínuo por educação de qualidade. Obrigado, Marilda. Valeu, Marilda. Valeu, Rafa. Um abraço. Até a próxima. Valeu.